Olá, eu sou Marcelo Campos e começa agora mais uma entrevista do programa Cidadania. Hoje eu vou falar sobre o Marco Legal da Energia Solar, as novas regras que podem mudar o mercado da energia fotovoltaica no Brasil. Eu recebo agora Ronaldo Kolozuc, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Eu que agradeço, Marcelo. Um prazer participar aqui do Cidadania na TV Senado. Então vamos lá, que o tema hoje é bom. Ronaldo, primeiro, a gente tem um projeto de lei, o projeto de lei número 5829 de 2019, que está tramitando no Congresso Nacional, deve chegar ao Senado aí a qualquer momento. E eu queria que você comentasse os principais pontos desse projeto de lei e o que as empresas, especialmente as empresas de energia solar no Brasil, têm como expectativa a partir desse projeto de lei. Muito bem, Marcelo. Esse projeto de lei ele vai trazer segurança jurídica para o setor, para mais de 20 mil empresas que investiram capital e acreditaram nessa fonte de energia como um negócio, né? Então, hoje a gente tem mais de 20 mil empresas que empregam mais de 275 mil pessoas no Brasil, né? Parece muito para tão pouco tempo, mas é exponencial. A gente prevê que nos próximos 5 anos a gente vai passar aí de mais de 500 mil pessoas. Então, tem um crescimento bastante acelerado pela frente, mas esse crescimento precisa de segurança jurídica. E esse projeto, a gente entende que ele já está bastante discutido e bastante equilibrado, ele visa trazer essa segurança jurídica para o setor. Agora, falando um pouco sobre o mercado especificamente, vamos levar um pouco essa conversa agora para a vida das pessoas, para as residências, comerciantes, as empresas que estão investindo em energia solar. Uma pergunta que muita gente faz é se a partir do momento em que uma residência, por exemplo, faz o investimento, coloca os painéis fotovoltaicos em casa e começa a gerar a sua própria energia, ela fica independente da rede normal, nessa rede mais tradicional de energia elétrica? Não, ela não fica independente, Marcelo, mas ela também contribui para esta rede. Quando a gente pensa na rede elétrica, a gente pensa nas linhas de transmissão, né? A gente pensa nas linhas de distribuição. As linhas de transmissão, para todo mundo entender, são aqueles linhões, aquelas linhas gigantes, bem altas. E a linha de transmissão e a linha de distribuição são aquelas que estão nos nossos bairros, nas nossas ruas, não é? Quando você gera energia na sua casa, você está ajudando você mesmo, está ajudando o planeta, né, porque é uma energia limpa, renovável, está ajudando a todos os brasileiros, porque você está trazendo mais energia para o sistema no momento que está faltando energia para o sistema, no momento crítico que se fala em apagão, racionamento, né? Então, ajuda e também ajuda na postergação de investimentos. Então, esses linhões, eles precisam de mais investimentos, né? Essa é uma grande discussão que existe hoje na Câmara e no Senado, que esses investimentos estão atrasados, mas na geração própria de energia, você não precisa, você gera na sua residência e você injeta essa energia que você não usou na casa do seu vizinho imediatamente. E melhor de tudo, ela é aproveitada sem perdas. Cerca de 16% de toda a energia produzida no Brasil, aquela que vem lá de longe, de Itaipu, de Belo Monte, nas barragens, ela se perde pelo caminho. Existe um desperdício dessa energia. E quem paga por isso? Só para entender bem, esses caminhos que você fala das barragens é o que você chama dos linhões, né? Daí você tem as linhas já dentro das cidades que são as mais curtas. É essa a diferença? É isso mesmo, né? Perfeito, tá. Os linhões são aquelas gigantes, e a de distribuição é o poste de rua, onde a gente vê nas nossas casas. Então, essas energias se perdem, uma boa parte se perde pelo caminho. E sabe quem paga? Todo mundo. Essa perda ela é rateada entre todos nós, entre você, entre todos os brasileiros. Agora, quando você gera a própria energia, não há desperdício, porque a energia que você gerou e não usou, o teu vizinho já usa. Se o seu vizinho não vai usar, o outro do outro lado já usa na mesma hora. Então, ela é muito mais eficiente nesse sentido. Tá, mas aí, no caso, a residência, o comércio, a pequena indústria, até as usinas, porque já existem usinas de geração de energia solar.
elas têm um período que funciona, né? O sol ele tem o seu limite de tempo natural do dia. Então, a residência, por exemplo, que tem a geração de energia solar, durante o período da noite, então ela começa a receber a energia do sistema, essa que vem pelos leões, que você está comentando. E daí como é que fica essa questão do pagamento? Porque daí que começa a discussão em relação ao projeto de lei, né? Que as residências, elas, uma vez a pessoa investindo em energia fotovoltaica, ela continua usando o sistema nesses períodos em que as placas não estão gerando, mas ela deixa de pagar por isso. É exatamente isso que está acontecendo no modelo atual? Não é exatamente isso. Como é que funciona? Você gera energia de dia na sua casa. Então, aquela energia que você já usou durante a geração, ela nem consta na sua conta de energia. É como se fosse uma eficiência energética. É como se você tivesse trocado lâmpadas, aquelas mais antigas, incandescentes, por lâmpadas de LED. É como se você trocasse a sua geladeira. Todo mundo quer isso, né? É você ter uma melhor eficiência energética. Aquela energia que você não usou, você empresta para a distribuidora. Então, você já está emprestando uma energia que está deixando de vir dos linhões, que está deixando de ter esse desperdício de 16%, que está deixando de ter esses novos investimentos. Você empresta, então, é tudo isso a menos, né? E o teu vizinho usa. À noite, você pega essa energia de volta. Então, você empresta e você pega ela de volta, né? Então, a grande discussão que tem hoje na Câmara, Marcelo, é que as distribuidoras, essa energia, ela passa por fio da distribuição. Ela não passa pelo fio das linhas de transmissão, ela não tem a perda, mas na distribuição, ela de fato, a gente usa as linhas de distribuição. E as distribuidoras de energia aqui no Brasil, que é um grande monopólio, na verdade, né? Se você está em São Paulo, você é obrigado a comprar energia da distribuidora de São Paulo. Você está no Rio, você é obrigado a comprar da distribuidora do Rio. Em qualquer lugar do Brasil, você é obrigado a comprar daquela distribuidora. Você não tem opção de quem comprar, né? Então, essas distribuidoras, elas gostariam que fosse taxada essa energia, imagina só, em 57%. Um absurdo, não tem paralelo no mundo, né? O mundo, se você for pesquisar no mundo, o mundo cobra em média 10,5%. 10,5% dessa energia que você gerou para passar pela linha de distribuição. Aqui o projeto de lei de autoria do deputado Silas Câmara e relatoria do deputado Lafayette Andrada propõe pagar 27%. 27% é quase 3 vezes mais do que o mundo hoje paga, né? Então, eu entendo que a gente já está na metade, a gente já está aí num bom termo, na metade do caminho, né? Não é exatamente aquilo que as distribuidoras gostariam, porque aquilo que as distribuidoras gostariam seria assim uma pá de cal na energia solar no Brasil. E isso ninguém quer, né? Ninguém quer isso no Brasil. E também não é o que o mundo pratica. O desejável fosse que se pagasse no máximo 10,5%, não esses 27% como propõe o projeto. Mas o setor está tranquilo com relação aos 27%. Foi muito discutido internamente, né? E a gente entende que o texto está maduro para aprovação, ainda mais no momento como esse, em que a gente fala de possibilidades de apagão, de possibilidade de racionamento, no momento como esse, que você, eu, toda a população paga bandeira 2, de bandeira vermelha 2. Então, assim, quando você gera energia na sua própria casa, no seu próprio comércio, na agricultura, são menos termoelétricas ligadas. Se você não tivesse essas pequenas usinas gerando energia, você teria mais bandeira vermelha durante o ano todo. Então, na verdade, essa conta que as distribuidoras fizeram, elas estão enviesadas e incompletas. Você tem que colocar essa questão da bandeira vermelha, da postergação de investimentos. E quando você coloca essa conta toda no papel, Marcelo, a gente descobre que até 2050 a gente vai ter um lucro líquido de 173 bilhões a favor da energia solar. A sociedade vai ganhar 173 bilhões se esse projeto de lei for aprovado, né? Ao contrário do que prega o outro lado. Os consumidores ficam, né, de ouvido, eles esperam que toda essa economia realmente se reverta em um custo mais baixo de energia elétrica, tanto o consumidor quanto também, claro, né, as indústrias que são consumidores, mas aí entra em outro campo que já são fornecedores também de diversos serviços. Agora, as empresas de distribuição, a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, eles alegam que
O que está acontecendo no modelo atual seria um incentivo dado às empresas de energia solar, o próprio site da associação defende que tinha o motivo de ser no começo, porque as placas eram muito caras, todos os equipamentos eram muito caros. Esses equipamentos caíram de custo, a demanda aumentou e os incentivos continuam os mesmos. A alegação, entre outras alegações da associação, é que como essas gerações, essas residências ou as empresas que estão com geração de energia solar, elas usam o sistema, usam as linhas nesses momentos em que não estão gerando, então mesmo para devolver os créditos, sem o custo. E que uma vez que está se ampliando o mercado, mais pessoas estão investindo na energia solar, é como se fosse um condomínio. Então, menos pessoas estão pagando, todo mundo está usando, e que aí sobra para quem não consegue investir. E daí até eles defendem que aquelas pessoas que têm menos condição de investir na energia elétrica, que é justamente aquela que a conta de luz pesa mais no bolso, as pessoas que têm o menor poder aquisitivo, essas pessoas estariam pagando essa conta e, com o crescimento do mercado, vão pagar mais caro ainda. O que você pensa sobre essas alegações? Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque essa é uma grande narrativa, Marcelo. Ela é parecida com a narrativa dos taxistas. Como assim, se eu paguei a minha licença, não pode ter Uber? Né? Para que eu vou ter Uber aqui? Isso aqui, na prática, você não consegue segurar as mudanças tecnológicas, você não consegue segurar a evolução do mundo. Né? A gente viu isso também com o advento da telefonia móvel, celular. Né? Existia um lobby terrível ali das telefonias fixas no começo para que não prosperassem. E falavam que o telefone celular era caro, que o telefone celular era coisa de rico. E assim que o Brasil começou a evoluir, incentivar a telefonia móvel, a gente vê que hoje tem muito brasileiro que tem mais de um telefone, né? É mais de um para cada brasileiro. Então, o Brasil ele não pode ir na contramão do mundo. Essa narrativa das distribuidoras, ela aconteceu em todos os lugares do mundo. O que as distribuidoras querem, na verdade, é manter você, eu, todos os brasileiros como cativos. Quando fala assim, o consumidor cativo, né? Esse termo que se usa aqui no Brasil ainda é preso, não tem liberdade de escolha. E a única forma que ele viu para ter liberdade de escolha é com a geração distribuída, com a geração própria de energia, com a energia solar. Né? Então, se você pega, por exemplo, hoje, esses milhares de investimentos, hoje a gente tem mais ou menos 500 mil unidades consumidoras, 500 mil sistemas que abastecem cerca de 600 mil unidades consumidoras, 600 mil contas de luz abastecidas por energia solar no Brasil hoje. Né? Respondendo aqui pragmaticamente sua pergunta, parece muito? Que terrível, eles estão crescendo muito rápido. Isso representa 0,7% das possibilidades, Marcelo. A gente tem 86,5 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Essas 600 mil representam 0,6% das possibilidades. É nada, é traço, né? Só que assusta, porque o consumidor deixa de ser cativo, né? E quando se fala assim, essa questão do condomínio, você tem 10 pessoas pagando a conta, aí você tira 3 que vai gerar sua própria energia, ficam 7. Não é verdade. Se você for nos dados da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai ver que, em média, de 2012 para cá, entraram cerca de, em média, 1,7 milhão de novas unidades consumidoras por ano. O condomínio aumentou. Ele não diminuiu com a geração distribuída, ele aumentou. Então, na verdade, existe um lobby muito grande, né, por parte de interesses econômicos para que a energia solar ela não cresça. Só que a energia solar ela significa menos conta de luz para todos os brasileiros. Essas 600 mil unidades consumidoras, elas representam hoje 1/3 de uma Itaipu que foi construída sem desmatar, sem alagar, sem dinheiro governamental, sem impactos, sem corrupção, porque a gente sabe que em todas essas grandes barragens teve muita discussão, porque pode ter tido corrupção aqui, atrasos, embargos, não tem nada disso. São as pessoas fazendo a sua parte, são as pessoas investindo no seu telhado em prol do Brasil, em prol da sustentabilidade e por menos conta de luz. Então, você imagina, tira 1/3 de uma Itaipu hoje,
do sistema, e a bandeira vermelha não vai ficar mais 3, 4, 5 meses. Vai ficar o ano inteiro que vem. Você vai ter muito mais tempo de bandeira vermelha, né? É uma forma de pulverizar, né? Dizer que começa a capilarizar os investimentos em energia e permitir que pequenos investidores, pequenas empresas e as residências possam fazer também os seus investimentos. Eu vou só fazer uma observação aqui. Eu fiz um comentário aqui sobre algumas questões que são colocadas pela ABRAD, né, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Hoje a gente está ouvindo aqui o lado da Absolar, você representando aí toda uma categoria de empresas novas, em um setor que ainda é novo no Brasil. Então, eu deixo registrado aqui o convite do Programa de Cidadania para que a ABRAD também venha participar manifestando a sua opinião, colocando os seus argumentos contra e a favor desse projeto de lei para que a gente ofereça essas informações em igualdade de condições. Quem sabe até a gente voltar aqui e fazer um debate para ter os dois lados aí apresentando os seus argumentos. Agora, eu vou passar um pouco para outro ponto dessa nossa conversa, Ronaldo, sobre essa questão do subsídio, né? Então, deixando um pouco de lado essa discussão que existe junto às distribuidoras de energia e falar dos subsídios propriamente ditos. Esses subsídios já existem, esses benefícios que são oferecidos, os incentivos são considerados, né, por alguns setores, como subsídio cruzado, pelo baixo valor que se paga pelo uso das linhas de transmissão. Enfim, são incentivos governamentais, são políticas públicas para incentivar o crescimento do setor, que aparentemente tem dado certo. O setor tem crescido bastante em 2020, que foi um ano difícil para todo mundo. O setor de energia solar também cresceu bastante, exponencialmente, como você mesmo colocou. Agora, eu vou recorrer aqui a uma fala do economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER. Ele fez uma palestra em 2019 para executivos da indústria automotiva. E, curiosamente, nessa palestra, ele fez duras críticas aos subsídios, aos incentivos fiscais que são dados à indústria automobilística, que, segundo o entendimento dele, prejudicam a competitividade e a produtividade da indústria. Então, ele apresenta uma comparação, por exemplo, com a nossa indústria agropecuária, né, com o agronegócio no Brasil, que em 1990 deixou de receber subsídios, praticamente zero de subsídios a partir de 1990, enquanto que a indústria automotiva continuou recebendo incentivos fiscais, inclusive como forma de ajudar no crescimento do PIB, medidas contracíclicas contra a crise, como aconteceu em 2008. E no entendimento do economista Marcos Lisboa, esses subsídios eles só vêm prejudicando a indústria automotiva brasileira, que vem apresentando queda de produtividade sistematicamente. É menos 1% de produtividade ao ano, segundo os dados apresentados por ele, enquanto que o agronegócio, sem incentivos, investindo em escolas como Embrapa, Exalc, teve um crescimento de 1990 a 2009 de 160% e cresce a 4% ao ano em termos de produtividade. Eu pergunto o seguinte, uma política de subsídios para um setor que hoje está em franco crescimento, que tem seus custos fixos de matéria-prima reduzindo, aumento de demanda, esses incentivos não poderiam estar levando a uma armadilha, uma espécie de armadilha em relação à competitividade dessas empresas, como se estivesse colocando o setor numa zona de conforto e com isso deixando de incentivar, por exemplo, a inovação, a competitividade. O que você tem a dizer sobre isso? Eu procuro pegar os cases internacionais. E quando você vai para os cases internacionais, porque aqui você tende vamos chamar assim, tropicalizar a discussão, né? E tem muito lobby envolvido quando você tropicaliza a discussão. Mas quando você vai para os cases internacionais, é o contrário. Os números mostram que a energia solar subsidia o resto. É o contrário, é benefício líquido, não é? São 173 bilhões que vai aliviar na conta de todos os brasileiros até 2050. E nessa conta, Marcelo, a gente só está falando de menos acionamento de bandeiras vermelhas, ou seja,
termoelétricas caras e poluentes, só que alguém ganha com esse dinheiro, alguém ganha quando toda vez que essa termoelétrica é ligada, a gente não pode esquecer disso, e com menos linhas de transmissão. Só aí, eu não estou falando aqui de meio ambiente, a gente não está falando aqui da questão das perdas elétricas. Se colocar tudo isso na conta, é muito mais. Então, ao contrário, né? É a energia solar que está subsidiando, com o investimento de cada um que tem coragem lá de fazer no meio dessa insegurança jurídica, um sistema em cima do seu telhado, que tem coragem de fazer no meio desse momento, em um momento que a gente está falando de apagão. Gente, a gente está falando que está faltando energia no Brasil. Essa é a discussão agora. Como pode ter gente querendo desincentivar a energia solar quando está faltando energia no Brasil, Marcelo? É um absurdo, é o fim da picada, né? Você imagina o seguinte, vamos incentivar a usina a carvão, vamos incentivar a termoelétrica. Não é nada disso que a gente está falando, a gente está falando de uma energia limpa, renovável, que cada um faz no seu telhado, que não envolve impactos ambientais. Então, assim, quando você pega o agronegócio, para entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a discussão onde você colocou, o agronegócio, em peso, é a favor da energia solar fotovoltaica. Sabe por quê? Eles dizem assim, você vai para qualquer segmento, setor de soja, cana-de-açúcar, eles falam assim, se você desincentivar a energia solar fotovoltaica no Brasil, vai aumentar o preço do alimento. Se você tirar incentivo, vai ficar mais caro o preço do alimento no prato dos brasileiros. Então, eu estou dando mais um benefício que a energia solar traz, que é a redução do preço dos alimentos por conta da redução do preço da energia, que corrobora esse discurso. Essa semana passada, a gente teve uma boa reunião do setor elétrico na Fiesp com o ex-operador nacional do sistema elétrico, o ex-diretor-geral Luiz Barata. Ele é uma sumidade, super respeitado. E o que ele colocou é que a solução para esse momento terrível que a gente vive, de risco de apagão e de risco de racionamento, né, e com bandeiras vermelhas aí para meses a fio para frente, estão nas renováveis. Sabe por quê? É na solar, principalmente na solar, porque elas são as mais rápidas de implementar. Quando você vai para usinas de solo ou em telhados em um dia você instala numa residência um sistema fotovoltaico. Uma usina de solo, em 6 meses, 8 meses você instala. As grandes usinas, e usinas menores, em menos tempo. Então, ela é parte da solução, ela não é parte do problema, né? Eles tentam fazer com que o brasileiro acredite que a energia solar é parte do problema, mas não é. No mundo inteiro, ela é vista como parte da solução. E você sabe o que é, de verdade, incentivo, Marcelo? Incentivo é o que a Califórnia faz. Todas as novas residências são obrigadas a ter um sistema solar fotovoltaico no cima do seu telhado. Isso é incentivo de verdade. Mas aí, nesse caso, por exemplo, da Califórnia, quem é que paga? O governo paga? Porque hoje a gente não tem incentivos desse tipo no Brasil, né? Não tem. Não, quem paga o sistema é quem constrói a casa. Então, você só constrói uma casa... Para construir, você é obrigado a colocar. A colocar o sistema. Você pega vários países do mundo, o Brasil é o país do sol, Marcelo. Um sistema que você coloca no seu telhado aqui na sua casa, ele vai gerar o dobro de energia do que um sistema lá na Alemanha, no Japão, na Inglaterra, com o mesmo investimento, porque a gente tem o sol aqui em abundância. Né? Só que esses países, a Alemanha, por exemplo, sabe o que ela fazia? Ela falava assim, Marcelo, coloca um sistema no seu telhado, como a gente não tem tanto sol aqui, coloca, que além de você poder usar a linha aqui e tal, que aqui é a grande discussão, ou seja, que não tem incentivo nenhum. Lá eles pagavam pela sua energia. Então, você colocar um sistema no seu telhado, além de você usar energia para si próprio, você também ganhava dinheiro, ganhava recursos do governo para ele. Isso é incentivo de verdade, né? Então, o que acontece aqui no Brasil é que existe uma discussão desequilibrada, não é? Porque os brasileiros, infelizmente, não têm acesso a esses estudos internacionais. E quando passam a ter acesso, é que não existe isso, né? Que aqui tenta-se ir na contramão, mas não tem como segurar. A energia solar não é uma ondinha que você coloca um dique e você segura ela. Ela é como um tsunami, ela atravessa. Né? Então, as distribuidoras, felizmente, vão ter que deixar de pensar nos negócios dela como grupos monopolistas, concessões que não dão liberdade, que mantêm cativos os seus consumidores,
para reformular, modernizar. Elas vão ter que modernizar o sinal. E estão modernizando, sabe como, Marcelo? Fazendo empresas de energia solar fotovoltaica. Vão acabar migrando para o mesmo Não, vão acabar mercado, não. né? Já migraram. Já estão, Já a grande maioria das distribuidoras no Brasil, a grande maioria tem empresas de energia solar fotovoltaica. É um outro CNPJ, põe um nomezinho diferente, mas é do mesmo grupo econômico, porque esse é o futuro. Então, elas mesmas entendem que não tem como segurar, mas retardar seria bom para elas, né? E isso não é bom para o nosso mercado. A ideia, como você colocou, de manter um mercado cativo. Eu vou reforçar aqui a minha proposta de que o setor, né, as empresas distribuidoras de energia elétrica também participem do programa Cidadania, a gente fazer uma outra entrevista, ouvindo esse outro lado. A nossa entrevista chegou ao fim, o nosso tempo acabou. Ronaldo, eu agradeço mais uma vez a sua presença por essa nossa boa conversa. Eu agradeço demais, Marcelo, conto sempre com a AB Solar e com o setor solar fotovoltaico aqui no programa Cidadania da TV Senado. Muito obrigado, eu agradeço em nome de toda a equipe da TV Senado e da Secretaria de Comunicação da Casa. E eu agradeço especialmente a você que está nos assistindo no programa Cidadania. Para acompanhar essa entrevista, você pode seguir a entrevista, vocês podem acessar a entrevista na TV Senado, no site senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a programação da TV Senado. Obrigado e até o próximo Cidadania.